A graça e a paz do Senhor Jesus. Então, estamos no dia 3, vamos então para a tarefa número 3 e eu quero começar essa tarefa lendo aqui 1 João, capítulo 4, versículo 18. Olha o que diz. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Que forte, hein, gente? Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Vamos entender um pouquinho. Para nós vencermos o medo, você vai precisar encontrar o amor. Então, supõe-se que você está aqui porque você é uma mulher de Deus. Porque Deus te chamou. Porque você reconhece o amor de Deus na sua vida. Então, eu quero te dizer uma coisa. Não combina mais o medo com a palavra de Deus. Você vai ter que escolher hoje se você quer estar com medo ou se você quer viver a palavra de Deus. Eu não estou dizendo de medo de transtorno, estou dizendo de medo realmente, de medo de você falar, Deus que me livre pregar, Deus que me livre dirigir. Por que não? Porque você está supondo algum castigo, você não merece ser feliz, então você está supondo que você merece um castigo, todo mundo pode ser uma pregadora sensacional, menos você? Você não merece ser uma pregadora poderosa no Senhor? Sim, você merece. Então vamos lá para as tarefas de hoje, eu quero que você reflita sobre isso. Primeira coisa que eu quero dizer é, como nós falamos lá na aula 3, é que o medo traz consequências desastrosas. Você vai fazer uma lista do que você foi prejudicada por causa do medo. Porque até então, até hoje você achou bonitinho ter medo. Ah, eu tenho medo de dirigir. Eu sei porque eu era essa pessoa, tá, gente? Eu tinha medo de dirigir, então eu achava bonito falar que eu tinha medo de dirigir. Deus que me livre de dirigir, meu Deus, Deus me livre. É feio ter medo. Repita comigo, é feio ter medo. Porque o medo me tirava a liberdade de eu entrar num carro que podia me locomover para onde eu quisesse, entende? Sem custo de táxi, que naquela época, quando eu não dirigia, não havia Uber. Então eu pagava táxis de valores absurdos. Então eu achava bonito falar, eu tô com medo, eu achava chique, sabe? É feio. E eu perdi muitas coisas por causa do medo, inclusive o medo de dirigir, tá? Então eu quero que você faça uma lista. Porque às vezes você se acostumou a viver com medo. E eu quero que você se desacostume. Você tem que gerar em você uma indignação. Meu Deus, eu não dirijo. Ao invés de ficar, não dirijo, que eu tenho medo, Deus me livre. Não. Você vai dizer, eu não dirijo? Por que eu não dirijo? Sabe? Então você vai fazer essa lista. Por que eu... as coisas que me fizeram perder por causa do medo. O que eu deixei de viver por causa do medo. A outra coisa que eu quero que você faça, é que nós vamos trabalhar aqui, como nós falamos na aula, ser uma pregadora. Uma pastora não precisa ser uma pregadora. Mas você quer saber uma coisa? Uma hora você vai precisar. Vai que o pregador da noite falte, vai que a pessoa principal lhe falte, ou vai chegar uma hora que você vai ser colocada na escala, você vai precisar corresponder. E talvez até hoje você não foi uma pregadora poderosa por causa do medo. Então, se você é o teu caso, nós vamos preparar um esboço aqui, tá? A primeira coisa, você precisa afiar o machado. Você precisa estar perto de Deus, você precisa estar com Deus, você precisa ter um relacionamento com Deus. Então, eu quero te convidar a você falar em línguas, você ouvir louvores, você ler livros poderosos. Ai, bispo, eu não gosto de ler. Por isso que você tá nesse lugar aí do medo. Você entende? Se você tivesse conhecimento, se você tivesse aí afiando o machado, você estaria pronta para palestrar sobre assuntos que você estudou. Então, não adianta ficar, não gosto de estudar, não gosto de ler, a gente precisa mudar. Quem faz o que gosta é adolescente. Mulheres poderosas fazem o que precisa ser feito. E se você precisa ser uma mulher poderosa, precisa estudar. Vamos lá, então. Segunda coisa, você precisa sair da fase da misericórdia, né? Ai, misericórdia de mim. Sai dessa fase. A segunda fase, depois da misericórdia, é a fase da abundância. Eu recebi uma verdade em mim, que lindo. Mas a terceira fase é a mais poderosa. É a fase do transbordo, onde aquela verdade não é só para mim. Eu vou transbordar aquela verdade sobre outras pessoas. Então, essa semana, você vai trabalhar aí uma live, um vídeo falando sobre algum tema da palavra de Deus, uma live, ou você vai pregar na sua célula, ou você vai fazer uma abertura de culto, ou você vai pregar à noite na igreja, tá? Vamos então falar um pouquinho sobre isso? Primeira coisa que você precisa para você preparar um esboço é ter a unção de Deus sobre a tua vida. Será que eu tenho a unção de Deus? Obviamente você tem a unção de Deus.
né? A unção, ela é algo que você recebe quando você nasceu novamente, quando você nasceu de novo. Então você recebeu uma unção, um chamado, uma preparação. Sim, você tem uma unção de Deus. Segunda coisa, uma revelação de Deus. O problema é que às vezes você quer uma revelação daquelas sobre os seres espirituais, por exemplo. E você não sabe nada sobre o Apocalipse, então você quer, não consigo pregar. Obviamente não consegue, porque esse é um tema que você não domina. Mas hoje nós vamos pregar aqui, eu e você, o Salmo 23. Então o nosso tema é confiando no Senhor. O tema da nossa ministração, que é o tópico número 3 aqui do nosso passo a passo, o tema da palavra, confiando no Senhor. O que eu conheço sobre confiar em Deus? Conheço muitas coisas, tenho experiências, tenho vivência, já vivi coisas, já recebi de Deus coisas poderosas durante a minha caminhada com Jesus. Ok, então eu vou pensar sobre isso. Salmo 23 é o salmo que eu escolhi porque é algo que eu domino. Então vamos lá. Quarto passo, você vai ter que colocar aí na sua palavra início, meio e fim. Vamos separar então? Salmos 23, você vai começar dizendo o começo, confiando no Senhor. Você vai dizer, antes de você começar a pregar, você vai me prometer que você não vai dizer, amados, me perdoe, viu que é a primeira vez que eu tô aqui. Ninguém precisa saber que é a primeira vez que você tá aqui. Assim como você também não precisa colocar aquela plaquinha. Tenha paciência comigo, motorista nova. A nova habilitada, não precisa também. Você simplesmente vai respirar. Você vai falar com segurança e eloquência. Por quê? Porque você vai estar uma mulher treinada. Então você vai falar sobre algo que você domina. Sabe, as pessoas que estão ali na igreja, na sua célula, são pessoas que você conhece. Então não precisa ter medo, o Senhor é contigo. Lembrando que o versículo de 1 João 4,18 diz que o amor verdadeiro, ele lança fora todo medo. Então quando o medo vier, você vai dizer, peraí, eu sou amada de Deus. Então o medo, você será lançado com força, com violência para fora. Sabe, nada de ficar aceitando o medo, eu tô com medo, não vou fazer não. Não. Seja violenta no espírito. Lança fora o medo. Sabe, pega tudo que você tem de Deus aí dentro de você, transforma isso em presença de amor e lança esse medo fora. Vamos lá, então. Começo, meio e fim. O nosso tema é confiando no Senhor. Vamos ler, então, Salmos 23. O Senhor é o meu pastor. Antes de mais nada, eu quero falar para você que está me ouvindo aqui, que Deus, ele é o meu pastor, é algo pessoal, não é apenas coletivo. Aqui o salmista ele está dizendo que o Senhor, o Todo-Poderoso, o Deus que ele conhece, é o pastor dele. Ele não está largado, ele não está abandonado, ele não está desprezado. Ele está dizendo, ele é o meu pastor. Então você pode imaginar, e você leva para a pessoa, aponta para ela aí. Você pode imaginar você vivenciando essa palavra, porque a palavra não é apenas algo escrito. Ela foi escrita para que você possa vivenciar uma experiência com Deus. Então essa noite, essa manhã, essa tarde, eu quero que você experimente essa verdade. O Senhor é o teu pastor. Logo, quando eu falo que o Senhor é o meu pastor, eu tenho uma referência. Se é Ele que cuida de mim, se todos os dias Ele está comigo, me guiando, me cuidando, a palavra do Senhor continua a me dizer. Olha aqui, estamos indo para o meio. Nada vai me faltar. Logo, se está faltando alguma coisa na sua vida, você pode observar e pensar, peraí, Satanás está ilegal. Essa situação é ilegal. Por que ilegal? Porque eu tenho a Deus como meu Senhor. E talvez o Senhor, apenas como Senhor não é suficiente. Você precisa ter a Deus como teu pastor. Aprender a confiar. O que significa isso? Uma ovelha ela é guiada, ela é direcionada. Às vezes está faltando alguma coisa na tua vida porque você não tem permitido que Deus seja o seu pastor. Você não permite que Ele vá lá, sabe, com a sua vara, com o seu cajado, te guiando por onde Ele quer que você esteja. Mas você está aí dominando a sua própria vida, tomando ações que você mesma escolheu. Você está observando, abre parênteses aqui, como é fácil pregar a palavra daquilo que você conhece? É só você trazer uma reflexão sobre isso. Vamos finalizar então essa palavra? Você pode alongar aí quanto você quiser. Então eu quero terminar essa palavra dizendo que o tema dessa palavra é confiando no Senhor. Olha o que o salmista fala. Guia-me mansamente às águas tranquilas.
e refrigera a minha alma. E aí você vai parar um pouco, sabe? Nada de ficar falando. Ou então, tinha uma discípula nossa que ela começava a palavra assim: graça e paz, amados, eu estou aqui para falar uma palavra para você. Você pode abrir a sua Bíblia em Salmo 23, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Durante essa semana, eu quero que você imagine que o Senhor, nada vai te faltar, que Deus está com você. Não é assim. Você precisa trazer uma emoção. Fala baixo, fala alto, coloca a mão no teu peito, aponta o dedo para a pessoa, sabe? Você precisa começar a timidez. Lembra da aula de ontem? Os tímidos não herdarão o reino dos céus, o reino é teu. E a palavra do Senhor fala que aqueles que se esforçam se apoderam dele. Você precisa se apoderar do reino, sabe? O reino é meu. E aí vamos lá então, hein? Continuando na nossa palavra, finalizando a nossa palavra. O tema é confiando no Senhor. E eu quero encerrar te dizendo que se você permitir, o Senhor hoje ele vai te guiar às águas tranquilas. Ele vai tirar essa agitação do teu coração, sabe? E ele vai acalmar a tua alma. Ele vai trazer um refrigério para a tua alma. Sabe o que é um refrigério? Imagina um refrigerador. Você tá lá com aquela coca quente, estralando de quente, ruim, coca ruim, sabe? Mas você coloca dentro de um refrigerador, ela fica geladinha, fresquinha. E ela, ó, aquela sede que você tinha, aquela sensação de escassez, aquela sensação de eu tô sufocada, vai passar. É isso que Deus quer fazer com você hoje. E aí você traz uma emoção para aquele final, sabe? Chega de ser uma pessoa que apenas conhece a palavra. É o momento de você viver a palavra. Por isso eu quero te convidar a você ficar de pé, agora nesse momento, e você experimentar ser guiada pelo Espírito Santo, porque é isso que a palavra de Deus nos diz, que nesse tempo nós somos guiadas pelo Espírito. Deu para entender? E aí nós vamos voltar lá então para o nosso esboço. Depois da ênfase da voz, você vai para um fechamento. E o fechamento sempre lembrando para concluir a frase do início. Qual que era o tema? Confiando no Senhor. Eu quero te convidar a confiar no Senhor. Você percebe que você conseguiu lançar fora o medo? E o que ficou? A coragem. Quando a gente lança fora o medo, resta-te a coragem, mulher. Então eu quero te convidar a você viver uma vida encorajada pelo Espírito Santo. E você, mulher, que está aí anos me enrolando para tirar essa carta, eu quero te dizer, eu fui uma pessoa que fiquei anos para dirigir, demorei muitos anos para dirigir, porque eu nunca tive ninguém que me dissesse, você pode, você consegue. Muito pelo contrário, todo mundo dizia, é muito difícil, Deus que me livre, sabe, até se benziam. Hoje eu posso te afirmar, se eu dirijo, qualquer pessoa pode dirigir. Então você não precisa ter medo de nada. Lembre-se da palavra de Deus. O amor verdadeiro lança fora todo medo. E o medo supõe castigo. Você não merece castigo. Muito pelo contrário, a palavra do Senhor diz que Ele levou sobre si o teu castigo. Então o medo não combina mais com aquela pessoa que tem Jesus na vida. Porque na cruz, Jesus já levou tudo aquilo que era contrário, que me acusava, que me colocava medo, que me colocava acusação. E hoje eu sou livre. E você também é, tá bom? Ó, um beijo, faz a tarefa então, espera a sua live, me marca lá, me manda um videozinho aí, você ministrando uma palavra, nem que seja curtinha, tá? Ou então você na escala da igreja, ou você na tua célula. Um beijo, Deus abençoe, até mais.